A Bíblia nos apresenta, através do rei Salomão, um dos maiores exemplos de sabedoria já registrados na história. Seus conselhos atravessam gerações, porque não tratam apenas de momentos específicos, mas de todas as áreas da vida. Decisões, relacionamentos, caráter, finanças e espiritualidade. Em meio às escolhas que fazemos todos os dias, muitas vezes sem certeza do resultado, a sabedoria de Salomão surge como uma direção clara, prática e profundamente espiritual. Esses ensinamentos não são apenas ideias antigas, mas princípios vivos que podem transformar a forma como você pensa, age e vive todos os dias. Ao refletir sobre esses 15 conselhos, você será conduzido a uma vida mais equilibrada, prudente e alinhada com os caminhos de Deus. Se você gosta de conteúdos que fortalecem a fé e trazem direção para a vida, acompanhe o canal para não perder os próximos vídeos. E durante a mensagem, quero saber, qual dessas lições mais marcou você hoje? Primeiro conselho. Confie totalmente em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Confiar totalmente em Deus é um convite a abandonar a autossuficiência e reconhecer os limites da nossa própria compreensão. Muitas vezes tentamos controlar tudo, buscar respostas rápidas e confiar apenas naquilo que conseguimos entender. Porém, este versículo nos ensina que a verdadeira segurança não está na lógica humana, mas na fidelidade de Deus. Confiar de todo o coração significa entregar preocupações, decisões e caminhos nas mãos dele, mesmo quando não enxergamos claramente o resultado. É uma atitude de fé que vai além das circunstâncias. Quando deixamos de nos apoiar apenas no nosso entendimento, abrimos espaço para que Deus nos guie com sabedoria perfeita. Ele vê o que não vemos, conhece o futuro e age no tempo certo. Confiar em Deus não é perder o controle, é colocá-lo nas mãos certas com paz e esperança. Segundo conselho, guarde o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. O coração representa nossos pensamentos, emoções e intenções. Salomão ensina que devemos cuidar dele acima de tudo, porque tudo o que fazemos nasce de dentro. Se o coração está contaminado por mágoa, inveja ou medo, nossas decisões serão afetadas. Guardar o coração significa filtrar aquilo que permitimos entrar, palavras, influências e sentimentos. Isso exige vigilância constante. Quando protegemos nosso interior, mantemos nossa vida alinhada com princípios saudáveis. Esse conselho mostra que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Quem cuida do coração vive com mais equilíbrio, clareza e propósito, evitando caminhos que levam ao sofrimento. Terceiro, evite o caminho dos ímpios. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Provérbios 4, 14. As escolhas de caminho determinam o destino. Salomão alerta para não seguir caminhos errados, mesmo que pareçam atraentes no início. Muitas vezes, o erro começa com pequenas decisões e influências. Esse conselho fala sobre discernimento, saber dizer não ao que parece fácil, mas leva à destruição. Evitar o caminho dos ímpios não é isolamento, mas proteção. Significa escolher bem as companhias, ambientes e atitudes. Quando decidimos andar por caminhos corretos, evitamos consequências que poderiam marcar nossa vida negativamente. Esse ensinamento reforça que a prevenção é melhor do que a correção. Escolher o caminho certo hoje constrói um futuro mais seguro amanhã. Quarto, seja prudente nas palavras.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. As palavras têm um poder enorme. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir. Salomão nos alerta sobre a responsabilidade de falar com sabedoria. Muitas vezes, as consequências das palavras são irreversíveis. Ser prudente não significa ficar em silêncio sempre, mas saber o momento certo e a forma correta de falar. Quando usamos bem as palavras, promovemos paz, entendimento e crescimento. Quando falamos sem pensar, causamos conflitos e arrependimentos. Esse conselho nos chama a desenvolver domínio próprio e consciência. A forma como falamos revela quem somos por dentro e influencia diretamente os resultados da nossa vida. Quinto, trabalhe com dedicação. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10, 4. Salomão valoriza o esforço e a disciplina. Ele mostra que a negligência leva à escassez, enquanto a dedicação produz resultados. Esse princípio vai além de dinheiro. Envolve crescimento pessoal, espiritual e emocional. Trabalhar com diligência significa fazer o melhor, mesmo quando ninguém está olhando. É desenvolver consistência, responsabilidade e compromisso. Muitas pessoas desejam resultados sem esforço, mas esse conselho revela que a prosperidade é construída com trabalho constante. A disciplina diária molda o caráter e abre portas. Quem é fiel no pouco cresce de forma sólida e duradoura. Sexto, seja humilde. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, 2. A humildade é um caminho silencioso, mas poderoso. Enquanto o orgulho leva a pessoa a buscar reconhecimento e se colocar acima dos outros, a humildade ensina a depender de Deus e a viver com equilíbrio. Este versículo revela que a soberba sempre traz consequências, pois quem se exalta perde a sensibilidade para ouvir, aprender e corrigir seus passos. Já o humilde caminha com prudência, reconhecendo que ainda há muito a crescer. Ser humilde é ter um coração disposto, que aceita direção, valoriza conselhos e não se apoia apenas em si mesmo. É manter a simplicidade mesmo em meio às conquistas. A humildade protege contra erros desnecessários e conduz a decisões mais sábias. Quando você escolhe esse caminho, encontra graça diante de Deus, cresce com consistência e constrói uma vida firme, guiada por sabedoria e não pelo ego. Sétimo, escolha bem suas amizades. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. As pessoas com quem você anda influenciam diretamente quem você se torna. Este versículo mostra que as amizades não são neutras. Elas moldam pensamentos, atitudes e decisões. Andar com pessoas sábias é caminhar em direção ao crescimento, pois você aprende, é aconselhado e incentivado a fazer o que é certo. Por outro lado, a companhia de pessoas imprudentes pode levar, pouco a pouco, a escolhas erradas e consequências dolorosas. Muitas vezes, a influência acontece de forma sutil, no dia a dia, nas conversas e nos exemplos. Por isso, escolher bem suas amizades é uma decisão espiritual e estratégica. Não se trata de julgar pessoas, mas de discernir o tipo de ambiente que você está cultivando ao seu redor. Quando você escolhe bem suas companhias, protege sua caminhada e fortalece o propósito que Deus tem para a sua vida. Oitavo, tenha domínio próprio. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16, 32.
dominar a si mesmo é uma das maiores conquistas da vida. Salomão ensina que a verdadeira força não está em grandes feitos externos, mas na capacidade de controlar as próprias emoções. Muitas decisões erradas nascem da impulsividade, especialmente em momentos de raiva, pressão ou frustração. Ter domínio próprio é saber parar, pensar e agir com sabedoria, mesmo quando tudo ao redor incentiva uma reação imediata. Isso exige maturidade, disciplina e dependência de Deus. Quem aprende a controlar o seu interior evita conflitos desnecessários, palavras precipitadas e escolhas que trazem arrependimento. Além disso, vive com mais paz e equilíbrio. Esse conselho revela que vencer a si mesmo é uma vitória contínua, que fortalece o caráter e conduz a uma vida mais estável, consciente e alinhada com a vontade de Deus. 9. Planeje com sabedoria. Os pensamentos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado à pobreza. Provérbios 21, 5. Planejar com sabedoria é uma atitude que demonstra responsabilidade e visão de futuro. Este versículo ensina que a pressa pode levar a decisões impulsivas e resultados frustrantes, enquanto a diligência, agir com cuidado, constância e organização, produz frutos consistentes. Planejar não significa tentar controlar tudo, mas definir prioridades, avaliar caminhos e agir com estratégia. Muitas falhas poderiam ser evitadas com um pouco mais de preparo e reflexão. Quando você pensa antes de agir, reduz riscos e aumenta as chances de sucesso. Além disso, o planejamento traz clareza, direção e disciplina para o dia a dia. Quem vive no impulso costuma se perder facilmente, mas quem se organiza caminha com mais segurança. Esse conselho nos lembra que Deus honra atitudes responsáveis e que decisões bem pensadas constroem uma vida mais estável, produtiva e alinhada com bons resultados. 10. Seja generoso. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. A generosidade é um princípio que transforma não apenas quem recebe, mas também quem dá. Este versículo revela que existe uma conexão direta entre semear e colher. Quem abençoa outros também experimenta cuidado e provisão. Ser generoso vai além de dar recursos. Envolve tempo, atenção, palavras e atitudes. Muitas vezes, pequenas ações fazem grande diferença na vida de alguém. A generosidade rompe o egoísmo e amplia a forma como você enxerga o próximo. Além disso, desenvolve gratidão e um coração mais sensível às necessidades ao redor. Quem aprende a compartilhar passa a viver com mais leveza e confiança. Quando você escolhe ser generoso, sua vida se torna um canal de bênção e aquilo que você entrega volta em forma de cuidado, paz e propósito. 11. Fuja da preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6, 6. Este conselho nos chama a observar a disciplina e a constância da formiga, que trabalha com dedicação, mesmo sem supervisão. A preguiça não é apenas falta de vontade, mas um hábito que atrasa a vida, impede o crescimento e rouba oportunidades. Muitas vezes, o progresso não depende de grandes talentos, mas de pequenas atitudes feitas com consistência. A formiga ensina sobre responsabilidade, organização e visão de futuro. Ela se prepara no tempo certo e colhe os frutos depois. Fugir da preguiça é escolher agir, mesmo quando não há motivação. É desenvolver disciplina e compromisso com aquilo que precisa ser feito. Quem vence a preguiça constrói uma vida mais produtiva, equilibrada e preparada para enfrentar desafios.
A sabedoria está em agir hoje para não sofrer as consequências da negligência amanhã. 12º, seja justo. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Provérbios 21:3. A justiça começa nas pequenas escolhas do dia a dia. Este versículo mostra que Deus se agrada mais de atitudes corretas do que de demonstrações externas de religiosidade. Ser justo é agir com verdade, mesmo quando seria mais fácil seguir pelo caminho errado. É tratar as pessoas com equilíbrio, sem engano, sem favorecimento e sem intenção oculta. Muitas vezes, a justiça exige firmeza para não ceder à pressão ou às circunstâncias. Quem vive assim desenvolve um caráter sólido e confiável. Além disso, a justiça traz paz à consciência e segurança nas decisões. Quando você escolhe fazer o que é certo, sua vida se torna um reflexo da vontade de Deus. E com o tempo, você constrói uma caminhada marcada por integridade, respeito e confiança diante das pessoas e de Deus. 13º, seja fiel. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28:20. A fidelidade é construída nas atitudes constantes do dia a dia. Este versículo mostra que Deus honra quem permanece firme, mesmo quando o resultado não é imediato. Em um mundo marcado pela pressa e pelo desejo de ganhos rápidos, a Bíblia nos chama a um caminho diferente, o da constância, da integridade e da perseverança. Ser fiel é fazer o que é certo repetidamente, mesmo sem reconhecimento. É manter a palavra, cumprir responsabilidades e agir com verdade em todas as áreas da vida. Quem busca atalhos pode até avançar por um tempo, mas acaba enfrentando consequências. Já aquele que permanece fiel constrói uma base sólida e duradoura. Com o tempo, essa fidelidade gera frutos, trazendo estabilidade, confiança e bênçãos que vão além do material. 14º. Ouça conselhos. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Provérbios 19:20. Ouvir conselhos é reconhecer que sempre há algo a aprender. Este versículo mostra que a sabedoria não nasce apenas da experiência própria, mas também da disposição de ouvir e aceitar direção. Muitas vezes, a correção chega como um alerta que nos livra de caminhos errados. Quem fecha o coração para conselhos limita seu crescimento, mas quem escuta com humildade amplia sua visão. Ouvir é mais do que aceitar. É considerar, refletir e aplicar o que edifica. Deus frequentemente usa outras pessoas para trazer clareza e ajuste ao nosso caminho. Um coração ensinável evita erros desnecessários e amadurece com mais consistência. Assim, ao valorizar conselhos, você constrói uma vida guiada por sabedoria e não apenas por impulsos. 15º, viva com propósito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16:3. Viver com propósito é alinhar suas ações com a direção de Deus. Este versículo ensina que quando entregamos nossos planos ao Senhor, Ele organiza nossos pensamentos e nos dá clareza para seguir o caminho certo. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas sem direção, apenas reagindo às circunstâncias. O propósito, porém, traz sentido, foco e intencionalidade. Não se trata apenas do que você faz, mas do porquê você faz. Quando você coloca Deus no centro das suas decisões, suas escolhas se tornam mais firmes e conscientes. Além disso,
O propósito sustenta você nos momentos difíceis, pois há uma razão maior guiando seus passos, e dessa forma sua caminhada se torna mais firme, guiada por direção e não apenas por circunstâncias. Os conselhos de Salomão não são apenas palavras antigas, mas princípios vivos que continuam transformando vidas até hoje. Cada ensinamento apresentado revela uma direção prática para lidar com desafios reais do dia a dia. Em um mundo onde muitos vivem sem direção, esses conselhos oferecem um caminho seguro, equilibrado e cheio de propósito. Ao aplicar esses princípios, percebemos que a verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas na prática diária. Pequenas decisões guiadas por sabedoria produzem grandes resultados ao longo do tempo. Cada escolha baseada nesses ensinamentos constrói um futuro mais sólido e alinhado com Deus. A vida é feita de decisões constantes e esses conselhos nos ajudam a escolher melhor. Eles nos ensinam a controlar emoções, cuidar das palavras, escolher bem os caminhos e manter o coração firme. Mais do que isso, mostram que tudo começa com Deus. Quando colocamos esses princípios em prática, nossa vida muda de dentro para fora. A verdadeira transformação acontece quando decidimos viver com sabedoria todos os dias, confiando que Deus guia cada passo. E se alguma dessas lições fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual mais chamou sua atenção. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e guie cada passo do seu caminho. Até o próximo vídeo.